Graça e paz, abençoados. Voltando aqui, os gentios. Continuando aqui. Então, no livro de Salmos, capítulo 9, verso 5, Deus disse que iria apartar os ímpios, né? Levítico capítulo 44, você pode ler também, capítulo 24, 44, você pode ler também, aonde Deus fala que o povo gentio, fala sobre o povo gentio. 1 Crônica, capítulo 16, 24. Os gentios era considerado um povo sem Deus, um povo que não era os judeus, mas Deus nunca fez acepção de um povo, pois no período mosaico vemos gentios no meio judeus. Então preste atenção, abençoados. Muitos ensinadores, muitos de nós ensinadores em graça, temos ensinado com radicalismo. Eu tenho visto muito radicalismo de ensino em graça, e esses radicalismo que fazem os equívocos, que criam os equívocos de entendimento. E cria-se a demanda, a luta entre a graça. Preste atenção. Ensinar que os gentios não foi um povo, com radicalismo, ensinar que os gentios não foi um povo aceito por Deus, é um erro. Por quê? Porque lá no período mosaico, a palavra diz lá no livro de Êxodo que o povo gentio que se achegava ao judaísmo e se convertiam aos costumes judaicos, se circuncidava, né? Participava das Páscoas, cumpria os rituais sagrados judaicos, eles se tornavam um povo com o povo judeu. E nós vemos na saída do povo de Israel, nós até vemos que quando o anjo da morte passou para matar os primogênitos, havia povo judeu, havia povo gentio no meio do povo judeu, que não foram atingidos pelo anjo da morte. Por quê? Porque se converteram ao judaísmo, se converteram ao Senhor, se circuncidaram, né? Se consagraram, participaram da Páscoa com ervas amargas e tal, se prepararam, me perdoe. Então, me perdoe. Então se prepararam, e o anjo da morte, quando viu a marca do sangue do cordeiro nas suas casas, passou direto. Não entrou e tirou a vida de nenhum deles. Então, amados e abençoados, nós vemos na saída do Egito, o povo gentis no meio do povo judeu, que saiu junto com o povo judaico, que se tornou um povo. Então Deus nunca fez acepção de pessoas. Você, ensinador em graça, ensinar com radicalismo, dizendo que os gentios outrora não teve a salvação de Deus, ou que Deus repudiou os gentios, não. Deus impedia, ensinava o povo judeu a não se misturar com os gentios por causa dos seus costumes, por causa das suas idolatrias. Então eles iriam se contaminar. Tanto que o judeu, ele não podia ter mulher estrangeira. Apesar de, nas escrituras sagradas, vemos até muitos homens de Deus que romperam essa lei de Deus e tiveram mulheres estrangeiras, como o próprio Davi. Davi, muitos outros. Judá, e assim vai. Então, Deus deixou a sua lei, mas muitos homens de Deus não cumpriram. Tomaram mulheres estrangeiras para si. Assim também existiu o povo gentio que se converteu ao judaísmo, que se circuncidou, se consagrava para Deus, vivia como judeu.
Deus nunca escolheu somente o povo judeu para si, mas ele deixou aberto. Mas os gentios que queriam ser judeus, viver como judeus, eles tinham que, o quê? Se consagrar, se preparar e se colocar como judeu nos rituais judaicos. Tinha que se submeter às leis de Deus. Assim, não sofreria punição. Agora, amados, nós vemos que existem muitos ensinadores em graça ensinando que, preste atenção, um outro radicalismo. Nós somos igreja. Existem muitos ensinadores em graça com o radicalismo ensinado lá por Paulo, da igreja do período do primeiro século. Então ele, como esperava a vinda de Cristo, a vinda do reino, então ele ensinava que eram igrejas, porque Paulo entendeu que tantos os judeus como os gentios agregados, como aconteceu lá no Egito, que agregaram alguns gentios aos judeus, isso aconteceria no ministério do Espírito, no ministério de Cristo. Seriam os dois um só corpo, que se chamaria igreja, aonde Cristo era o cabeça. Cristo seria a imagem perfeita. Quando se diz cabeça, não está falando de uma montagem de um espírito com cabeça, não. Mas está falando da imagem perfeita aos olhos de Deus. Então, amados, ensinar hoje que somos igreja é um grande equívoco de entendimento. Por que, irmão Paulo? Vamos lá. Primeiro, temos que entender por que o termo igreja. Vamos lá. Nós vemos que os gentios, antes de explicarmos para você sobre o termo igreja, nós vemos que os gentios, lá no livro de Isaías, vamos lá no livro de Isaías, para que você compreenda. Isaías capítulo 60. Isaías 60, aonde os gentios iriam ser agregados ao povo judeu, para que você entenda o termo, o que Paulo falou com o termo igreja. Vamos lá, Isaías capítulo Isaías, eu marquei a referência aqui errado. Acho que é Isaías 50. Verso 1 e 2. Deixa eu ver aqui. Isaías 43, me perdoe, Isaías 43. Isaías 43, verso 1 ao 12. Diz aqui: sucedeu que, acabando Jeremias de falar, eu estou em Jeremias, me perdoe. Eu estou no livro errado, me perdoe aí, irmãos. Irmão Paulo está procurando aqui, tá? Isso, Isaías 43, no verso 1 e 2, diz assim: mas agora assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo meu nome. Tu és meu, falando sobre o povo israelita.
Quando passares pelas águas, estarei contigo. Ele esteve ou não esteve? Esteve, né? Rio Jordão, Mar Vermelho. E quando passares pelos rios, não te submergerão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama te arderá em ti. Isto aconteceu? Aconteceu, nós vemos lá em Daniel, que não foi queimado. Eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Do Egito te dei o Egito, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia e a Sérbia em teu lugar. Visto que não for, que foste precioso aos meus olhos, também foste honrado. Eu te amei, e assim dei os homens por ti, e os povos por sua vida. Não temas, porque eu sou contigo. Trarei a tua descendência desde o Oriente, e a juntarei desde o Ocidente, tá vendo? Direi ao norte, nasce ao sul. Não retenhas, trazei meus filhos de longe, e as minhas filhas das extremidades da terra. E a todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei, e a todos que são chamados pelo meu nome, e os que criei da minha glória, e os que formei, também os fiz. Trazei o povo cego que tem olhos, e os surdos que têm ouvidos. Está falando do povo gentio. Trazei o povo cego que tem olhos, e os surdos que têm ouvidos. São aqueles que não ouvem, não ouviam a palavra de Deus, eram idólatras, povos gentios, e que viam os acontecimentos feitos do Senhor, mas não conseguiam enxergar, desprezavam. Diz aqui, verso 9, todas as nações se congreguem, e todos os povos se reúnam. Tá vendo aqui? Povo judeu e povo gentio. Olha o convite. Todas as nações se congreguem, todos os povos se reúnam. Quem dentre eles pode anunciar isso e fazer ouvir as coisas antigas? Apresentem as suas testemunhas, para que se justifique e se ouça, e que diga: verdade é. Vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor, e meu servo, a quem escolhi, para que saibais e me creiais, e entendais que eu sou o mesmo, que antes de mim nenhum outro se formou, e depois de mim não haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Não há Salvador. Então preste atenção, amado. O termo Salvador está designado ao nome Jesus. Lembra lá sobre o acontecimento que quando Jesus nasceu, o anjo falou que o nome do menino seria Jesus, porque ele seria o Salvador das nações. Então, o termo Jesus significa Deus é a salvação. Então, aqui nós vemos Deus se mostrando como Salvador, na pessoa de quem iria acontecer? De Jesus. Você está entendendo, amado? Então ele iria juntar. Então essa junção aconteceu de fato no Salvador, no Deus Salvador, manifesto entre nós. Você está entendendo, amado? Então aqui nós vemos a junção de o povo israelita com o povo judeu, ou com o povo gentio. Então agora formando uma só nação. Nós temos também a referência em Isaías 60, do 1 ao 22, Jeremias 16, do 11 ao 21, Ezequiel 37, do 15 ao 28. Os gentios são como, preste atenção, o povo gentio, amado. Você pode ler no livro de Ruth. Se você ler o livro de Ruth, você vai entender que faz um paralelo. O povo gentio são como a Ruth e são como a Ruth e a Noemi, que era moabita.
A Ruth Moabita, que a sua sogra Noemi, né, se eram unidas. E essas mulheres, a Ruth, o filho de Noemi, chamado Boaz, que faz um paralelo com Cristo aceitando, recebendo sua mulher, sua esposa. Então, quando Boaz se casa, assume a Ruth, Boaz faz um paralelo a Cristo, recebendo e unindo o povo moabita com o povo judeu. Você está entendendo? Por quê? Porque Noemi representava um povo moabita e Ruth o povo judeu. Então ali Boaz, ele faz uma união. Quando ele se casa, ele une as famílias. Assim também tem a representação, faz um paralelo a Cristo, unindo o povo de Israel com o povo gentio, em um só povo, em um só corpo, chamado igreja. Você pode ver isto também lá no livro de Ezequiel, capítulo 28, capítulo 37, do 15 ao 28, como já falamos. Temos várias referências, né? Abençoados. Vemos que na história de Ruth e Noemi, onde uma ajuda a outra, você vê que elas se tornam muito íntimas, uma ajuda a outra. E Boaz salvou as duas, né? Boaz, ele abraçou as duas, que tem a representação de Cristo. Assim, amados, foi realizada a salvação de Cristo. Vamos lá no livro de Romanos, que aí Paulo vem falar, Romanos, capítulo 17, capítulo 11, Romanos 11, no verso Romanos 11, do 11 ao 14, diz assim: todavia, nem o homem sem a mulher, nem a mulher sem o homem. Paulo falando sobre as mulheres, ele diz assim, vamos ler do verso 9 em diante, diz assim: porque o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça o sinal de poderio, por causa dos anjos. Isso no período antigo, por causa dos anjos. O véu, que era ministério dos anjos. Por causa dos anjos, por quê? Dizendo que é o ministério dos anjos, que tinha que ter a cabeça coberta, as mulheres, no ministério dos anjos. Todavia, nem o homem é sem a mulher, e nem a mulher sem o homem no Senhor. Então, os dois eram importantes. É isso que Paulo está falando. Tanto o homem como a mulher é importante para o Senhor. Porque como a mulher provém do homem, assim também o homem provém da mulher. Mas tudo vem de Deus. Julgai entre vós mesmos. Julgai entre vós mesmos. É decente que a mulher ore a Deus descoberta, sem o véu? Ou vos ensinaria a mesma natureza que desonra para o homem ter o cabelo crescido? Então você está vendo que aqui Paulo está falando da necessidade da mulher como igreja, né? Como a mulher como igreja de Deus, a representação da igreja de Deus, que era a parte do homem no período dos anjos, que ela tinha que ser honrada, ter o véu. Em Romanos capítulo 15, vamos ver aqui, aproveitar que estamos aqui, capítulo 15, no verso 12, diz assim, vamos ver o que Paulo diz aqui. Ora, se se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? Ora, se se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como diz alguns dentre vós
que não há ressurreição dentre os mortos. Bom, Mateus capítulo, eu creio que essa referência foi marcada errada, me perdoe. Mateus capítulo 12. Vamos ver aqui em Mateus capítulo 12. Diz aqui. O irmão Paulo às vezes se distrai e marca referência de outro texto. 12, verso 21. Agora preste atenção. Diz aqui no verso 20. Não esmagará a cana quebrada, não apagará o morrão que fumega, até que se faça triunfar o juízo. Falando sobre o final do tempo. E no teu nome os gentios esperarão. Então está falando aqui a partir da mudança de pacto, né? Está falando sobre o juízo. Então os gentios esperariam no Senhor. Amados e abençoados, o que nós temos que entender, o que o irmão Paulo vem trazer aqui para você, que nós temos que entender, é que não somos mais igrejas. O ensino de que somos igreja é totalmente errôneo, mesmo sendo trazido pelo sistema religioso, mesmo sendo trazido por homens eruditos, letrados, mas é um ensino errôneo, porque igreja era considerado, foi o nome dado por Paulo ao corpo espiritual de Cristo no primeiro século. Então a igreja ela não era física. Primeiro que dizer, eu sou igreja não é física. Mas irmão Paulo, nós no espírito somos igreja. Tá. Paulo diz que a igreja era o corpo de Cristo, tanto de judeus salvos e gentios. Esses judeus salvos e esses gentios não já subiram para os céus, para a glória de Deus? Eles estão entre nós hoje? Não. Porque se somos igrejas, estamos então conectados aos discípulos, aos apóstolos. Eles deveriam estar aqui entre nós. Mas talvez você vai dizer, mas somos no espírito, irmão Paulo. Tá. Então, a segunda pergunta que eu faço. Se somos igrejas, a palavra de Paulo diz que Cristo arrebataria a sua igreja aos céus. A igreja seria arrebatada. Tanto os mortos quanto os vivos seriam transformados, como Cristo foi transformado na subida aos céus, no período do juízo final. Por isso é que muitos não perceberam no dia do juízo, aonde Jerusalém foi incendiado e houve várias mortes, muitos não perceberam, foi tomado como ladrão da noite. Quando estavam desapercebidos em meio àquela confusão e carnificina, aonde o governo de Roma, Nero, com seus exércitos, saqueava Jerusalém, destruía o templo, ninguém pôde estar apercebido com o arrebatamento dos vivos entre eles, porque houve tantas mortes, tantas carnificinas. Segundo a história, parece que foram 6 meses de batalha sangrenta, aonde o povo que estava em Jerusalém já estava faminto, comendo os seus próprios cadáveres, porque não tinha comida, não tinha como entrar e nem sair de Jerusalém, porque foi totalmente sitiada, e o governo romano ainda mandou cercar a cidade todinho com árvores, com toras de árvores, para que eles não tivessem como sair. Passaram tempo botando toras e fechando as saídas da cidade e as entradas. Então, amados,
nós vemos que não havia condição alguma de se perceber, de se ter uma percepção daquilo que foi roubado, tirado do meio deles. Por quê? Porque eles estavam distraídos com a matança, com a carnificina, aonde o próprio povo judeu comiam os seus mortos com tanta fome. As mães comiam os seus filhos com tanta fome. Comiam os cadáveres dos mortos. Então, amados, percebe-se que não havia menor condição de se perceber ou se dar conta de quem desapareceu, de quem foi retirado do meio deles. Você está entendendo, amado? Então, abençoados, a igreja foi retirada, os mortos, deixaram o espírito dos mortos, deixaram os seus túmulos e subiram para Deus. E os que estavam vivos foram transformados, foram levados como Cristo, foram levados, erguidos ao céu, tendo seu corpo, após as nuvens, transformados num corpo celestial. Foi isso que aconteceu. Como se deu com Cristo, se deu com os que estavam vivos. Por isso que Paulo diz, e nós os que ficarmos vivos, Paulo diz aqui, Romanos capítulo 11, vamos lá, Romanos 11, ele achou que estaria vivo, então ele disse, e nós os que ficarmos vivos, vamos ver aqui, Romanos capítulo 11, no verso do 11 ao 24, diz assim, ele fala acerca da salvação, anunciado gentil. Digo, pois, porventura tropeçaram para que caísse? De modo algum, mas pelas suas quedas veio a salvação aos gentios, para os incitar aos ciúmes, falando do ciúme dos judeus. E que se a sua queda se a sua queda é a riqueza do mundo, a sua diminuição, riqueza dos gentios, mas a sua a sua diminuição, riqueza do gentio, quanto mais a sua plenitude. Porque convosco falo, gentios, que enquanto for apóstolo dos gentios, exalto o meu ministério. Bom, Paulo diz, o irmão Paulo marcou aqui a referência errada, mas diz aqui, então está falando sobre a salvação dos gentios. Mas existe um trecho na Escritura em que Paulo diz que e nós os que ficarmos vivos seremos arrebatados para o Senhor. Seremos arrebatados para o Senhor. Então preste atenção, amados. Paulo, quando diz que seriam arrebatados para o Senhor, ele estava falando, julgando que ele iria presenciar a vinda de Cristo, ou o momento do juízo final. Então, ele achou que iria presenciar esse momento do juízo final, da vinda de Cristo. Então ele diz, nós os que ficarmos vivos, Então a igreja, esses que ensinam que somos igrejas, a igreja seria arrebatada para os céus. Ensinar que somos igreja, como o irmão Paulo já ensinou aqui, que ensinar que somos igreja é ensinar que não houve juízo e não houve a volta de Jesus, o derramamento do Espírito Santo. Se você ensina que nós somos igreja, irmãos, você é ensinador em graça, você está dizendo que que o Espírito Santo não foi derramado e que o juízo sobre Jerusalém não aconteceu, sobre o povo judeu não aconteceu.
Então nós não podemos ensinar também que somos gentios, porque gentios o termo gentio está referindo-se ao juízo, à igreja, e não existe mais gentios. Vamos ver aqui. Não existe mais povo gentio. Não existe mais povo gentio. Vamos ver aqui. Romanos capítulo 15. Que nós já lemos. Vamos lá, capítulo 15. Vamos ler aqui mais uma vez. Romanos 15, no verso 12, diz assim: e outra vez diz Isaías: uma raiz de Jessé haverá, aquele que se levantar para reger os gentios esperarão. Então você está vendo? Os gentios esperar em quem? Em Cristo. Os gentios iriam esperar na raiz de Jessé, aquele que descenderia de Jessé, de Davi. Então, Jesus já veio e já uniu judeu e gentio, formando a igreja. Você ensinar que somos gentios hoje, nós podemos ser gentio para o povo judeu lá, nos olhar como gentio, mas aos olhos de Deus e ensinarmos que somos gentios é um equívoco de entendimento, porque aos olhos de Deus não existe mais gentios. O período gentílico já passou no primeiro século, no juízo. Em Mateus capítulo 12, verso 21, vamos lá agora, Mateus 12, 21. Mateus 12, 21, para nós ir fechando sobre esse assunto. Diz assim: e no teu nome os gentios esperarão. Você está vendo? Quem é que iria esperar Jesus cumprir a cruz e resgatar, unir os povos, judeu e gentio? Os gentios. Os gentios iriam esperar, tanto que os gentios, o povo gentio, quando se convertia no primeiro século, eles tinham esperança da salvação. Paulo ensinava sobre a esperança da salvação. Eles esperavam a salvação do Cristo. Você está entendendo, amado? Então, afirmar ensinar que somos igreja é voltar ao primeiro século e dizer que estamos no primeiro século. E afirmar que os acontecimentos de Mateus 24 e do Apocalipse se dará em breve, pois tudo isto aconteceria após a retirada da igreja da terra. Lucas capítulo 15, no verso 11, 32, para nós finalizarmos. Lucas 15, no verso 11 ao 32, fala sobre a parábola do filho pródigo. E disse, um certo homem tinha 2 filhos, representando o povo judeu, e o outro fazendo paralelo também ao povo gentio, esses 2 filhos. Isso é uma comparação, um paralelo. E disse, certo homem tinha 2 filhos. Esse homem faz a representação de Cristo, ou de Deus, como você preferir. O mais moço dele disse ao pai: Pai, dá-me parte dos bens que me pertencem. E ele repartiu por eles a fazenda. Então, um filho quis andar segundo a sua própria vontade. Fala do povo gentio, que andavam pela vontade dos seus próprios pensamentos. Não era conduzido, não se deixava ser conduzido por Deus. Era o povo pagão, povo gentio, vê a atitude gentílica. Pai, dá-me as partes dos bens que me pertencem. Você vê que o povo gentio também é criação de Deus. Era a criação de Deus.
Você vê que no meio da saída lá do povo de Israel, no Egito já existia gentios no meio, vivendo como judeus, no meio judeu. E ele repartiu por ele a fazenda. Verso 13. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para a terra longínqua, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. Então, agora, o judeu, o povo gentio, sem Deus, né? Sem Deus, vivendo aos próprios pensamentos, né? A própria razão, agora vem sofrer, passar necessidade. Verso 15. E chegando-se um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os campos apacentar porcos, desejava encher os seus... E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos. Você vê que o estado dos gentios é de humilhação, de o que? Apacentar porcos. Ele está associado aos porcos. A vida dele está interligada a porcos. Desejava encher-se o seu estômago com as bolotas de porcos. Então vê que a atitude dele era comer, disputar a comida com os porcos. Vê que ele foi comparado a porco. Não lancei pães aos cães, coisas santas aos cães, e nem pérola aos porcos. E comiam, desejava comer, encher o seu estômago com as bolotas de porcos, que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tomando em si, disse: enquanto os empregados de meu pai têm abundância de seu pão, eu aqui pereço de fome. Opa! Observa bem. Ele, diante do sofrimento, ele olha para dentro de si, vê a vida com o pai, ele observa a vida dele anteriormente com o pai, ele olha para dentro de si. Isto é que Jesus, no seu ministério, ele ensinou os discípulos a pregar, e pregava que o homem tem que olhar para dentro de si, ouvir a voz de Deus. O reino de Deus não está nem ali nem aqui, mas o reino de Deus está dentro de vós. Nós hoje também temos que olhar para dentro de nós, ouvir a voz de Deus. Então teremos uma vida transformada. Então ele ouviu a voz interior, olhando a condição de vida dele com o Pai, ouvindo o Pai. Diz aqui: levantar-me e tomando de si, olhando para si, disse: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, eu aqui pereço de fome. Ele vivia uma vida real, né, uma vida de rei, e agora passando fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Preste atenção. Ele então tem em si agora já começa a acontecer dentro do coração dele um arrependimento. Já estava decidido a se arrepender diante do seu pai. E este evangelho que foi pregado aos judeus e logo após aos gentios, após a cruz. Então esse evangelho já estava sendo pregado por Jesus aos judeus e pelos discípulos aos gentios. O evangelho do arrependimento, de olhar para dentro de si, reconhecer a Deus como Pai. E diz aqui, verso 19: não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus empregados. Estado de humilhação, de reconhecimento, de dependência de Deus. Olha a atitude do pai. E levantando-se, foi ao seu pai. E quando ainda estava longe, quando o filho vinha ao longe, viu-o
viu o seu pai. Quem viu ele? O pai. O pai, ao longe, esperava o tempo todo a volta do filho, todos os dias. E o pai, quando viu o filho ao longe, correu de encontro ao filho e abraçou, correndo o abraçou e lançou-se no pescoço e o beijou. Assim é Deus em relação a nós. Assim foi Deus em relação ao povo gentio. Ele não vem condenar. Então o gentio agora volta para casa, se une ao judeu, formando um só povo, uma só família. Ao encontro, o pai recebe. Amados, ensinar que somos igreja, que somos gentios, ensinar que existe escolhidos, que somos escolhidos. Não existe, esse termo foi para o primeiro século, para o povo antes do juízo, porque você ensinar sobre escolhido, você está falando sobre juízo, porque só se poderia fazer escolha de eleição se houvesse um juízo e se houvesse uma aceitação, uma salvação. Não há mais salvação, a salvação já foi feita. E hoje somos colocados como filhos de Deus. É isso que o canal Luz da Graça vem trazer para você. E eu gostaria que você entendesse isso, para que você cresça no entendimento. Não podemos ensinar que somos gentios, não podemos ensinar que somos igreja, não podemos ensinar que somos escolhidos, predestinados. Os predestinados foram a predestinação já foi cumprida em Cristo e ela já alcançou as nossas vidas. Não existe mais predestinado como escolha. Se você prega predestinação hoje, você está fazendo escolha. Não existe a predestinação. A predestinação, ela se cumpriu no juízo, na escolha. Quando houve juízo, acabou tudo. Aí João vem escrevendo: vi novo céu e nova terra. Então acabou a predestinação, acabou a eleição, acabou gentios, acabou o ímpio. Passou tudo isso no juízo. No novo céu, na nova terra, todos são filhos aceitos por Deus. Agora, a condição de viver como filhos ou não depende de nós. Se há uma submissão à vontade de Deus, à palavra de Deus, então vai gozar dos benefícios do mundo, do reino de Deus, que é o mundo vindouro que Paulo anunciou. Do mundo vindouro. Vai gozar das bênçãos celestiais. Mas se há uma insubordinação, uma rebeldia, uma carnalidade, vai pagar preço, vai viver como filho carnal, como esse aqui, filho pródigo. Vai passar necessidade, afastado do pai. Mesmo sendo filho, mas o pai espera a sua volta, como muitos se abandonam a fé, voltam-se para a carnalidade e daqui a pouco volta de novo, como diz, voltei para a igreja, mas ele não voltou para a igreja, ele voltou à condição de filhos, a viver como filho, porque ele sempre foi um filho e ele voltou a viver na condição de filho. Então, abençoados, nós do canal Luz da Graça ficamos por aqui com esse assunto. Nós vamos prosseguir num outro tempo, né? Vamos estender com o próximo tema, ainda pegando uma pitada deste assunto, tá? Porque é um pouco aqui, um pouco ali. Paz seja dada a todos vocês, tá? Paz, o melhor de Deus a todos.